Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui. Olha, segunda, terça, quarta, quinta, quarta live. Quarta live da jornada de logoterapia online. Você que não participou das últimas lives, que foram maravilhosas, elas já estão disponíveis no YouTube, no canal Perceber das Graças, já estão lá. Foram convidados maravilhosos, logoterapeutas maravilhosos. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana, sou fundadora da comunidade Perceber das Graças, logoterapeuta, e na verdade nós tivemos essa iniciativa de trazer outros logoterapeutas. Esses em particular são meus amigos, meus companheiros de turma. Nós nos formamos na Universidade Católica de Petrópolis, então tem Petrópolis aqui também, muitos petropolitanos. Olha, com muito carinho que eu recebo a todos vocês. Sejam todos bem-vindos, minha gente. Hoje nós temos uma pessoa linda, uma logoterapeuta linda, Daniele, que vai falar para nós sobre liberdade, responsabilidade, algo que é conceitos indispensáveis de Frankl. Então, algo que a gente vai poder beber de uma riqueza maravilhosa hoje, entender o que é liberdade, o que é responsabilidade dentro da visão frankliana. Então fique com a gente, chama as pessoas, compartilhe essa live. Você que está gostando, que está acompanhando, e as pessoas estão mandando feedback, estou gostando muito, sabe? As pessoas estão falando, Luciana, está sendo muito legal a jornada, eu estou gostando muito. E não tem como não ser. Temos a contribuição da logoterapia, que é uma linha psicológica fundada por Viktor Emil Frankl, terceira escola vienense de psicoterapia, que na verdade tem como motivação primária, um pilar primário, falar do sentido da vida. E nós estamos trazendo vários temas que muito hoje nos é caro, né? Principalmente para esse tempo que hoje nós estamos vivendo. Então fica com a gente. Eu vou chamar aqui a Daniele com muito carinho, porque ela já está a posto, se eu não me engano. Você está aí? Vou chamar a Dani, tá? Essa logovivente, né? Logovivente, Dani. Oi, Dani! Tudo bem, Lu? Oh, que alegria que você está aqui. Seja bem-vinda à jornada de logoterapia online. Muito obrigada. Essa jornada tem sido maravilhosa, né? Você tem gostado, Com Dani? certeza. Muito. Nossa, de uma riqueza enorme. E sem Mas eu vou contar que é uma convidar para alegria ficar reencontrando essa turma maravilhosa, né? Matando saudade de cada um, mesmo cada um estando na sua casa, mas a gente fica se alegrando com esse encontro, né? Eu falei que a jornada tá linda porque os convidados são lindos. São E você pessoas que também. vivem a logoterapia. E com Dani, certeza a idealizadora mais ainda. Dani, isso vem do coração de Deus. Dani, fala um pouquinho de você, assim, da sua vida, só para dizer quem você é, se apresenta para dizer quem é a Daniele Leite pra gente. Bom, sou psicóloga, logoterapeuta, sou casada com o Wellington, tenho a minha filha Letícia, de 1 ano e 3 meses, né? Sou natural de Teresópolis, mas já moro há 8 anos em Petrópolis, né? E vim para Petrópolis para fazer faculdade de psicologia. Aqui acabei construindo a minha vida, acabei encontrando meu marido, nos conhecemos, nos casamos e construímos a nossa vida em Petrópolis. Nossa, que maravilhoso. Hoje você reside em Petrópolis, né, Dani? Sim, em Petrópolis. Isso. Que maravilhoso, Dani. Então vamos começar? Vamos. As pessoas estavam ansiosas para te ver. Eu quero mais uma vez acolher a todos que estão aqui já nos ouvindo
e vocês possam compartilhar essa live. Essa live vai ficar salva no YouTube também. Fica despreocupados, tá bom? Se você não puder ouvir agora, você pode ouvir depois. Então, minha gente, nós estamos com um tema hoje de liberdade e responsabilidade, né? Nós podemos começar com a liberdade. São dois conceitos assim muito peculiares de Frankl, né? Então a logoterapia, ela realmente ela trabalha com essa posição que o homem é livre e responsável. Então a gente talvez, né, Dani, para desmistificar um pouco o que é o conceito da liberdade, trazendo agora o conceito frankliano, você poderia falar para nós assim, o que na verdade as pessoas pensam que é liberdade, o que é liberdade para Viktor Frankl? Uhum, certo. Por vezes a gente pensa, né? Acho que a gente corre o risco de pensar que liberdade é fazer exclusivamente a nossa vontade, né? É ter a nossa liberdade, é garantir o nosso direito de ser, independente do que aconteça, independente das circunstâncias. E essa liberdade, que na verdade é muito fantasiosa, né? Porque é uma liberdade que não existe, né? É uma liberdade que tantas vezes nos engana, né? De querer viver as demandas da vida de uma forma ali até mesmo inconsequente, né? O Frankl, ele vem trazer o contexto, né, o significado da liberdade, ele vem nos mostrar que é uma face de uma moeda que não tem como ser ignorada a outra face, que liberdade e responsabilidade são faces de uma mesma moeda, né? Então, se eu falo de liberdade, consequentemente eu tenho que falar de responsabilidade. Se eu falo de responsabilidade, uma pessoa responsável também tem que ser uma pessoa livre, né, para assumir a responsabilidade de seus atos. Mas o quanto que a gente se engana muitas vezes aqui na nossa vida, no mundo de hoje, né? Com ideias falsas de liberdade, né? De se deixar levar simplesmente pelos meus instintos, meus desejos, meus prazeres e chegar no final de tudo, cair no vazio. No vazio de algo que não foi preenchido, porque a gente só sabe que para se sentir preenchido é necessário algo que dê sentido, né? E o sentido só se encontra quando a gente olha para essas duas faces da moeda, que é a liberdade e a responsabilidade. Frankl diz, né, Dani, que talvez se nós pensássemos liberdade somente na perspectiva de fazer aquilo que eu quero, no tempo que eu quero, na hora que eu quero, cairíamos num outro conceito totalmente desvinculado, né? Sim. Que é o da Seria a arbitrariedade, arbitrariedade. né? Sim, E, na verdade, muita gente pensa assim, né? Adolescente pensa muito assim também, né? Ou sim. naqueles momentos de revolta da vida, né? Eu quero fazer o que eu quero ser livre. A pessoa pensa que literalmente e Na esse tipo verdade, a de gente liberdade pode cair na falsa ideia de onipotência, né? De que nós podemos tudo. E que a gente não pode tudo, né? Que ideia falsa e que sabota a gente pensar que a gente pode tudo. Não, não existe onipotência, né? A liberdade do homem é uma liberdade limitada, como Frankl diz, ele realmente assume. É uma liberdade limitada, por quê? Porque é uma liberdade que parte de situações que são consequências da existência humana, né? Então é uma liberdade limitada, mas que uma liberdade não nos é tirada, que é de dar uma resposta para a vida, que é de decidir frente às situações que me acontecem, né? Então é muito importante a gente ter em mente essa questão da liberdade e da arbitrariedade, né? Que é o viver desmedidamente, como se a gente tivesse essa onipotência de tudo poder, de tudo fazer, e que é falso essa ideia. entendi. Tem aquela frase de Frankl, né, Dani? Ele fala que entre o estímulo e a resposta, né, está ali a liberdade de escolha da pessoa, né? Uhum. Então, liberdade, na verdade, para Frankl não é liberdade é liberdade para, né? Sim. E essa liberdade, Dani, como hoje, por exemplo, algumas pessoas conseguem trabalhar essa liberdade, né, o exercício dessa liberdade,
de uma forma mais responsáveis e outras não, por exemplo. Porque algumas pessoas conseguem passar por algumas situações muito difíceis e outras não conseguem. Acredito que o que determina, né, essa diferença é a tomada de decisão, né? Todos nós temos os nossos condicionamentos, nossas condições, né? E todos nós passamos por situações difíceis, muitas vezes até situações limites da vida, em que a gente se questiona como vai ser, né? E ainda assim nós podemos dar uma resposta, né? Pensando ainda um pouco na questão da liberdade, né? Eu pensei aqui agora no que nós estamos vivendo nesse momento agora de pandemia, em que algumas pessoas poderiam estar falando, me foi tirada toda a liberdade, né? Me foi tirada a liberdade de viver, me foi tirada a liberdade de sair de casa, me foi tirada a liberdade de passear com a minha família. Será que me foi tirada a liberdade? Ou será que ainda assim eu posso responder a isso tudo como uma resposta responsável, né? Porque eu acho que nós estamos agora diante de uma situação que estamos com a nossa liberdade reduzida, mas não anulada, né? A pandemia não anula a nossa liberdade, uma liberdade de responder responsavelmente pela minha vida, pela minha existência, né? Então, se hoje eu me decido a ficar em casa, não é porque me obrigam a ficar em casa, mas é porque eu sei que é o melhor para mim, para minha família e para aqueles que eu amo, né? Então é uma decisão difícil, sim, porque eu tenho que abrir mão de tantas outras coisas que são importantes para mim. Mas até mesmo aí se encontra a liberdade na hora da renúncia, né? A gente renuncia a algo com liberdade. A gente não é obrigado a renunciar a algo, né? Então, quando eu penso em renunciar a algo, é para o meu bem, é para a minha evolução, é para a minha autotranscendência, é para que eu consiga encontrar um sentido apesar disso tudo, né? Então, é interessante o quanto que isso se encaixa muito na nossa realidade, liberdade e Muito, muito, responsabilidade, né? Porque a gente pode pensar, muito, estou com a minha muito. liberdade anulada. Não, né? Na verdade, eu estou com a Existem minha tantas liberdade possibilidades. preservada. Sim, sim. É que, na E verdade, aí o eu vou. conceito, né, Dani? O conceito está distorcido, né, Dani? Sim, Na sim, verdade, quando a gente começa a pensar dessa forma que Frank hoje nos provoca, a gente começa a perceber que existem muitas possibilidades, ao contrário, né? Na verdade, não é liberdade de ir e vir, de fazer, mas é uma liberdade que está muito mais destinada a eu tomar uma postura e eu posso fazer isso. O homem é livre para fazer isso, né? Isso sim, me, como está falando agora, me lembrou muito o conceito de massificação que Frank traz também, onde ele uhum, fala que se nós formos, né, pela cabeça de muitos, até mesmo pelo conformismo, pelo totalitarismo, nós vamos pela massa, né? sim, E quando formos pela massa, nós não vamos entender que eu, pessoa única, né, irrepetível, posso responder à situação que a vida hoje está me colocando de uma forma diferente. Né? Então eu sim, saio dessa massificação onde eu percebo que todo mundo está meio que, né, meio que na baixa estima, meio que paralisado. Eu saio dessa apatia e começo a perceber que eu posso tomar uma iniciativa para promover algo e fazer o bem para mim e para os outros. Né? sim. Então, isso é uma expressão de liberdade. Né? É uma expressão Mas de qual seria. liberdade que, Pode sim, falar, Dani. é uma expressão de liberdade que está ali mesclada com a esperança, né? Com a esperança em vista da minha posição, da minha decisão, da minha atitude, não é uma esperança ilusória, né? Mas na verdade uma esperança pautada em coisas muito concretas, de que se eu faço o que eu devo fazer nesse momento, eu estou garantindo que a minha vida vai se dando sentido a partir das experiências que eu vou tendo, né? Então, é essa decisão tão necessária, né? Que nos abre a porta de uma esperança, né? O Frankl fala que tudo pode ser tirado do homem, menos a sua liberdade de decidir sobre o que lhe acontece, né? E é isso, né? Tudo pode ser nos tirado nesse momento, menos a nossa decisão de agir, né? E de pensar sobre isso tudo que está nos acontecendo. É verdade, Dani. Dani, se eu perguntasse assim para você,
Qual é a maior expressão de liberdade que o homem pode dar ao mundo hoje? Qual é a maior expressão? Onde há uma maior face da liberdade hoje? Lu, eu acho que quando a gente compreende a nossa vida e também a nossa finitude, né? Frankl fala sobre isso, né? A maior expressão de liberdade está nessa compreensão de encontrar um sentido para aquilo que eu vivo, mas também nas situações limites da nossa vida, inclusive da nossa possível morte, né? Na verdade, a morte, quando a gente pensa, hoje a gente está podendo refletir muito sobre a morte, por tudo que está acontecendo, né? E a morte, muitas vezes, ela é um tabu, que as pessoas têm medo de falar, têm medo de tocar, né? Mas, na verdade, a morte, ela pode ser um grande estímulo, um grande impulso. Se eu penso que a minha vida vai acabar, por que não isso ser um impulso que me leve a fazer com que a minha vida tenha sentido hoje, né? Se alguém me falasse, olha, a partir de amanhã você não vai mais existir, e se eu tivesse a oportunidade de olhar para trás, será que eu encontraria sentido naquilo que eu vivi? Será que eu diria que eu vivi uma vida com sentido? Ou será que eu diria que eu perdi o tempo da minha vida, né? Então, eu acho que essa é a última das liberdades, né? É tomar uma liberdade frente à nossa finitude, frente ao nosso término, mas sabendo que a minha vida valeu a pena, né? Na verdade, Aceitando a dor, aceitando a finitude. a gente entende que talvez o maior desespero hoje da sociedade materialista, né? Primeiro que uma sociedade materialista do jeito que é, com certeza vai ter muito medo da morte, né, Dani? Vai Sim, ter com sempre certeza, muito medo da morte. com Mas certeza. entender que quando, na maioria das pessoas, na maioria das vezes, o medo da morte é olhar e perceber que minha vida foi mal vivida mesmo. Exatamente isso que você está dizendo, né? Sim. Você Porque, usou a palavra desespero, né? Frankl tem uma equação matemática para explicar o desespero, né? Que ele fala que D é igual a S menos S, né? Que isso, né? D, desespero, é igual a sofrimento sem sentido. Se eu não dou um sentido para o meu sofrimento, eu caio no desespero, eu caio na desesperança, eu caio na ausência total de sentido da minha vida, né? E aí, será que eu tenho feito isso? Né? Ou será que eu tenho encontrado, apesar dos sofrimentos da minha vida, um sentido, né? Eu queria trazer uma historinha aqui para contar para vocês, né? E que é uma história que fala um pouco da experiência de uma jovem que viveu um sofrimento que a princípio pode parecer algo com muito desespero, com muita desesperança, né? Não vou falar, não vou usar o nome, né? Mas vou denominá-la como D, né? E eu vou contar aqui para vocês essa história. Fala o seguinte: desde os 8 anos, D queixava-se de dores de cabeça. Essas dores de cabeça se intensificaram muito com o passar dos anos. E quando a menina completou 13 anos, foi diagnosticado um tumor cerebral. Que enorme susto para todos e que desespero para os pais dessa menina. Tudo foi arrumado às pressas e no dia 24 de outubro de 2001, após passar por uma cirurgia de 8 horas de duração, com riscos seríssimos, a vida novamente lhe abre as portas. A jovem adolescente renasce, celebra a vida de forma vitoriosa. Mal sabia ela os desafios que estavam por vir, mas o seu foco não era esse. Afinal, o que mais importava era o fato dela estar viva. Após a cirurgia, notou que o seu lado direito não se mexia e, assustada, perguntou à mãe o que estava acontecendo. Foi quando os médicos vieram e explicaram que essa era uma das possíveis sequelas, porém, poderia não ser permanente. Havia esperança de recuperação. Assim foi, confiante e sempre com um sorriso no rosto. Algumas vezes o sorriso se misturava com as lágrimas,
Mas a menina já tinha entendido que felicidade e sofrimento poderiam caminhar juntos e um não era empecilho para o outro. D reaprendeu a andar e que emocionante foi quando conseguiu dar os primeiros passos em direção aos braços do seu avô, que a chamava como uma criancinha que estava aprendendo a andar. Também reaprendeu a escrever. A partir de então, ela que era destra, aprendeu a ser canhota. Enfim, reaprendeu a viver. E esse aprendizado foi sempre cheio de gratidão pelas oportunidades. Em fevereiro de 2002, voltou normalmente para a escola, com o cabelo ainda curtinho e com pouco equilíbrio. D se aventurava nos corredores do colégio, determinada a seguir em frente, não importando as dificuldades que pudessem surgir. Cursou todo o ano letivo, que seria a 8ª série, tendo seu caderno escrito cada parte por uma amiga, e as provas todas feitas de forma oral. Os anos passaram, os progressos foram grandes e 90% dos movimentos foram recuperados. Bom, Lu, por que eu trouxe essa história? Né? É uma história de superação, né? É uma história de grandes desafios, afinal de contas, a vida ali apresentou para essa menina um desafio da sua própria finitude ou do recomeço de uma vida, de uma história, né? E mesmo assim houve esperança. E mais do que a esperança, houve sentido, né? Eu contei essa história em terceira pessoa, mas a D sou eu. E essa menina, essa jovem de 13 anos, algumas pessoas não sabem, eu passei aos 13 anos por essa história, né, de recomeço. E foi com liberdade, com responsabilidade, e hoje eu entendo isso, que eu pude ir dando os passos. Porque uma dificuldade física não me impediu de falar, não me impediu, não me obrigou a falar que minha vida tinha parado, que não tinha sentido mais, né? Eu perdi 100% de movimentos do lado direito. Eu tive que reaprender a andar, eu tive que dar passos. Assim, quando você imagina uma criança aprendendo a andar, tendo que se reequilibrar, tendo que. Gente, Tudo, né? Foi isso, né? E apesar disso, houve sentido, né? E eu acho que nossa, aí eu vejo uma expressão grande de liberdade e responsabilidade. nossa, muito obrigada pelo testemunho, Dani. Nossa, eu acho que te emociona e nos emociona também saber que, mais uma vez dizendo, né, que talvez a logoterapia já estava nas nossas veias desde pequeno, né, Sim, para você vivenciar com garra, né, tudo isso, todos esses conceitos na vida, na prática, não sim, desistindo, né, e muitas das vezes você não via como um obstáculo, né, você via como uma possibilidade ali de se superar, né, e ver sim, passando por tudo isso, superando, né? Nossa, as pessoas que devem estar te acompanhando, né? Te acompanhando desde antes, olhar para você e ver hoje uma mulher formada, com uma família formada. Nossa, deve ser sim. algo milagroso, não? Sim, sim. E os desafios foram grandes, né, Lu? Assim, não é pensar que isso tudo foi algo muito belo, né? Assim, interessante como que eu quis trazer essa história assim também em terceira pessoa, para que a gente possa enxergar a possibilidade de olhar para trás e encontrar sentido até mesmo naquilo que foi vivido lá atrás, né? A gente às vezes pensa na nossa vida e pensa assim, nossa, minha vida só teve dores, só teve sofrimento, né? Eu não consigo ver sentido, afinal de contas foi muito doloroso, foi muito sofrido, né? E na verdade, a gente é capaz de olhar para trás e reescrever a nossa história. Não é que eu vou reviver o que aconteceu lá atrás, não tem como, né? Mas eu tenho como reinterpretar, eu tenho como reescrever. Essa experiência de escrever a nossa própria história, né? Esse foi um trabalho da nossa pós, né? Que você vai lembrar com certeza, né? De escrever o filme da nossa vida, né? E escrever esse filme da vida é algo transformador, né? Porque
Como eu escrevo o filme da minha vida se não é com liberdade e responsabilidade? Como eu escrevo a minha história se não é com liberdade? Liberdade de quem olha para a dor, de quem olha para o que foi vivido e dá um sentido, né? E consegue extrair dali um significado, né? Então, pode ser que durante um tempo na minha vida eu tenha olhado para isso como um sinal de muita dor, né? Afinal de contas, foi doloroso, não foi fácil, né? Mas hoje eu também consigo olhar para isso tudo como a minha oportunidade de viver a logoterapia aqui na veia, né? Viver o sentido. E assim, muito antes de entender o que era sentido, de viver, né, os valores que a logoterapia nos apresenta, muito antes de entender o que são esses valores, né? Quando a gente pensa em valor de atitude, por exemplo, que é dar um sentido para a vida apesar do sofrimento, né? Apesar da dor. É isso, né? Não é que eu vou falar, ah, não, porque para ter sentido é sem dor. Não, é inclusive na dor encontrar um sentido, né? E tomar uma postura, tomar uma decisão perante o que acontece na minha vida, né? Isso faz a diferença. A gente consegue olhar para trás, né, Dani, e perceber que tudo foi um arsenal de possibilidades. Sim, Tudo foi constituído de possibilidades que nós tentamos, por vezes, superar, talvez em outras vezes não, mas perceber que tudo que aconteceu foi as possibilidades de que a vida estava me dando para ser melhor, né? sim, E sim, eu penso que hoje, né, essa definição de responsabilidade, né, Frank, quando fala de logo educação, ele bate muito sobre essa tecla da educação para responsabilidade, porque em vista do que nós hoje estamos vivendo, né, do tempo, né, que estamos vivendo, onde estamos tão descomprometidos conosco mesmo, na verdade, o ser humano hoje está muito mais orientado a falar das pessoas moralmente dizendo, a culpá-las, enfim, mas muito descomprometido com a nossa própria existência e o que o ser humano veio fazer nessa terra, né? A sim. olhar o ser humano e perceber que ele tem responsabilidade diante daquilo que a vida está colocando para ele. Né? Eu acho que é Sim. interessante a gente colocar isso aqui agora, porque talvez a pessoa ela olha o conceito de responsabilidade e ela não entende o quanto isso de alguma forma cobrado a ela. Ela é responsável, independente do que hoje esteja acontecendo, ela é responsável Uhum. por dar uma resposta. Não é Sim, isso, Dani? sim. Porque é essa resposta que vai fazer toda a diferença, né? É essa resposta que significa essa decisão de como eu vou agir perante aquilo que me acontece, né? Como eu falava lá no início, né? Em relação até mesmo às nossas condições, né? Condições físicas, como eu citei, que eu citei o meu exemplo, né? Mas que podem ser condições psíquicas também, ou condições sociais, né, que a gente atravessa, e que a minha responsabilidade está em dar resposta a isso tudo, né? Eu posso ter uma condição psíquica, por exemplo, de atravessar uma depressão, uma ansiedade, né? É uma condição que é inevitável, me acontece, me acomete, ninguém está livre, né? E aí, né, eu vou me colocar ali na condição de vítima, de quem está só sofrendo, ou eu entendo que ali também é um trampolim para que eu possa dar uma resposta, né? Uma resposta responsável, né? Uma resposta de quem vive, de quem assume, que não é negar que eu estou vivendo, não é negar a minha depressão, não é negar a minha ansiedade, mas é dar uma resposta frente a ela, né? Isso é uma situação que é um limite também da vida, muitas vezes. Por quê? Porque eu vejo, né, nós vemos com muita facilidade pessoas que se paralisam diante de ansiedades, de depressão, de outros problemas, né, e de cunho emocional, de decepções, de relacionamentos que acabam, ou até mesmo de uma angústia enorme pela incerteza do que nós estamos atravessando agora, por exemplo, né? E aí, né? Algumas pessoas nesse momento, curiosamente, estão negando a realidade que nós estamos vivendo, né, de pandemia e de necessidade de cuidados, né? E o quanto que essa negação diz muito
sobre também essa negação sobre a responsabilidade, sobre não assumir a nossa missão que deve ser livre e responsável, cuidando de mim para cuidar de tantos outros, né? Isso é uma condição também que está nos acometendo, que pode nos acometer psiquicamente, porque não é que eu nego porque eu quero negar, mas muitas vezes eu nego porque está insuportável para mim viver esse sofrimento, né? Então é interessante pensar nesse caráter também. Você quer falar alguma coisa? Não, que talvez veio agora à minha mente, e talvez isso é uma coisa que talvez as pessoas chegam até nós, né, e falam muito sobre isso. Mais uma vez aqui, trazendo o conceito de responsabilidade, que significa saber responder à circunstância, sabe? Talvez alguém possa Sim, perguntar assim, hoje para a gente, falar assim, mas Daniele, eu não sei da resposta. Eu não sim, sei o que fazer agora. Né? Talvez as pessoas estão do outro lado aqui nos ouvindo, né? Talvez muitos pacientes estão falando, mas eu não sei dar respostas. Né? Eu acho que um caminho também responsável é pedir ajuda, né, Dani? sim, exatamente, né? A logoterapia, né, é um caminho, né? Quem busca uma análise existencial, que é a logoterapia, na verdade, são pessoas que realmente estão sedentas dessas questões, desses conceitos, né? Como que eu vou dar uma resposta para a vida? Que sentido é esse? Que negócio de sentido é esse que eu não sei encontrar isso, né? E o quanto que é necessário reconhecer que eu não sei e buscar ajuda de quem pode me ajudar, né? Porque senão eu fico ali remoendo o meu não sei e uso isso como argumento de vitimismo muitas vezes, de que eu não sei, então estou aqui sofrendo, né? E coitado de mim que Muito. estou aqui nessa condição. Não, se eu não sei, se eu reconheço que eu não sei, ótimo. Deixa eu perceber isso uma alavanca para que eu busque quem possa me ajudar, para que eu reconheça, inclusive, a minha necessidade de ajuda. Isso é Porque eu muito posso ficar necessário. naquela lamúria, né, Dani? Eu posso ficar naquela lamúria de não sei, mas também não quero saber, né? Que Sim, é essa expressão, ou sei, quero saber e vou atrás disso. Isso já é um movimento de sim, sair de mim, né? Isso já é um sim, movimento que me coloca na reta, na bússola do sentido já. Até essa própria sim, angústia de tentar compreender o que está acontecendo, né? De vir com as inquietações. Isso já é um movimento sim. da angústia, mas que está me colocando no lugar, na reta, né? Que eu quero saber, eu Uhum, tenho necessidade de saber. sim. O Frankel, né, numa entrevista, que até o Jorge citou essa entrevista, e foi uma entrevista que eu usei também aqui já algumas partes dela, que ele fez para uma TV, né, e ele fala sobre essa incapacidade, muitas vezes, de descobrir um sentido, né, e é o que faz chegar ao desespero, né, mas o quanto que é necessário esse apontamento, né, de que eu realmente não estou sendo capaz. Se eu reconheço isso, já é o pontapé inicial para que eu dê um passo em busca de algo, né? Só o simples fato de reconhecer não sou capaz sozinho já é um passo de que eu quero encontrar algo, de que está faltando algo. Isso já é maravilhoso, isso já é maravilhoso. Dani, me lembrou também uma historinha, agora que talvez para quem está nos ouvindo aqui possa entender exatamente o movimento de responsabilidade, de responder aquilo que a vida está lhe trazendo hoje, que na verdade faz cada vez mais, a responsabilidade faz com que cada vez mais a nossa consciência esteja aguçada e eu consiga ouvir a voz dela, né? Hum. Tem uma historinha que fala assim: existia uma mãe e dois filhos. Um filho de 5 anos e uma filha menorzinha de 2 anos no colo e estavam indo para a escola. Né? Então, vê se você vai se usar dessa historinha. Aham. E a mãe deu um saco de bala para os dois. Só que a menininha estava dormindo no colo da mãe e a saco de bala ficou com um menininho de 5 anos que estava de mão dada com a mãe andando para a escola. E ele foi andando para a escola e foi comendo todas as balas. Foram comendo, foi comendo, foi comendo, foi comendo. O saco de bala era para os dois.
E aí, no final, na última bala, ele pegou a bala e perguntou assim para a mãe: Mas, mãe, eu posso comer essa última bala? E a mãe olhou para ele e falou assim: Filho, imagina se você tivesse ao contrário no lugar da sua irmã. O que você gostaria? Qual a decisão que você gostaria que ela tomasse? Aí a mãe ficou olhando, ele ficou olhando para a mãe assim, e aí ele entendeu, né? E logo depois ele falou assim: Eu não sei se eu quero fazer aquilo que eu devo. É interessante isso também, né, Dani? Uhum. Eu não sei se eu quero fazer aquilo que eu devo. Porque a Sim. consciência, minha consciência já mostrou aquilo que eu devo. Mas muitas das vezes nós não queremos ser obedientes à voz da consciência. Tem isso, né, Dani? Esse meu dever ser, né? Eu tenho que pensar não só no que eu estou sendo, né? Mas o que eu devo ser, o que eu devo fazer, né? Eu acho que diante disso, muitas vezes a gente pode sim chegar e falar: não, não quero, não quero essa liberdade, não quero essa responsabilidade, né? E a gente acaba negando algo que vai ser o nosso caminho de realização, né? Difícil, sim, é difícil muitas vezes assumir a liberdade e responsabilidade da vida. Afinal de contas, a gente sai daquela posição de quem está só sofrendo como vítima e coitado de mim, ó meu Deus, que tudo que me acontece. E eu começo a entender que eu sou responsável por que está acontecendo comigo, né? Porque eu tenho que dar a resposta ao que acontece comigo, né? E aí, essa história que você me contou do menino, né? Não sei se eu quero dar, né? Ou seja, é o dever, né? Ele sabia que poderia dar. Ele sabia que poderia até dividir, quem sabe, essa bala, por que não? Mas ele não sabe se quer, né? E quantas vezes nós nos colocamos nessa situação de não saber se eu quero dar o passo do qual eu sei que eu preciso dar, E do fica na qual eu indecisão, sei e né, Dani? reconheço que eu preciso dar. Aí fica numa indecisão Você louca, estava né, Dani? falando? Oi? Fica na indecisão. Sim, Eu sei que eu preciso fazê-lo, mas não quero. Né? Ou seja, a sim, minha vontade está muito mais escravizada naquilo que eu quero e não naquilo que eu devo. Né? A sim. responsabilidade, ela me coloca num lugar muito próprio daquilo que eu devo. E a minha vontade não tem que ficar presa naquilo que são as minhas próprias emoções desordenadas ou aquilo que eu quero. Parece que talvez nós ficamos muito à mercê dos nossos prazeres. É mais ou menos isso, Dani? Você sente isso? Sim, sim, sim. Que na verdade o Frank eu até falo muito sobre isso, né? Essa busca do prazer, né? E que tantas vezes acaba levando a gente a um vazio existencial enorme, né? Porque não é o prazer que vai nos realizar, né? Não é a busca do prazer, assim como não é a busca do poder, né? A gente pode pensar um pouquinho aí o quanto que a gente usa outros teóricos da época do Frankl, né? Que usam ali a questão do prazer, se for no caso do Freud, o poder, no caso do Adler, né? E que, na verdade, o Frankl vem dizer que não, não é nada disso. Na verdade, é a busca do sentido. Na verdade, é o desejo do sentido. É algo que me dê um sentido, uma razão pela qual eu faça, né? E não simplesmente que eu goze, que não simplesmente que me realize no sentido prazeroso ou no sentido de poder, né? Mas que tenha um significado, algo muito mais profundo, né? E aí nessa questão, né, a gente pensa na nossa vida, né? O que que gera sentido e não só prazer, né? O que que gera sentido e não só poder, né? Porque a gente às vezes busca muito status, poder, né? Poder sobre mim mesmo, autodomínio, né? A gente não está falando que o autodomínio seja ruim, pelo contrário, mas não é ele que realiza. Assim como também a gente não está falando que o prazer é algo ruim. Todo mundo gosta de sentir prazer. Tá sendo prazeroso estar aqui hoje com você nessa live, né? Não quer dizer que o prazer seja algo ruim, mas quer dizer que o prazer não é o fim. Quer dizer que o prazer não vai me levar à realização final, né? Mas é o sentido, né? Tá sendo prazeroso estar aqui com você nessa live, discutindo aqui com todo mundo um pouquinho sobre isso,
mas o sentido que isso está trazendo para a minha vida, de reflexão, de colocar alguns pontos ali, né, sobre a minha existência, da minha responsabilidade sobre isso tudo, né? Quando a gente pensa no que a gente está atravessando desse momento, né? A minha liberdade em responder a essas demandas da vida, a minha liberdade de pensar na minha finitude, né? Esse é o sentido desse momento, né? E não simplesmente porque está sendo prazeroso estar aqui batendo papo com a minha amiga Luciana. Dani, talvez a gente poderia falar um pouquinho mais para as pessoas que hoje estão nos ouvindo sobre a questão sobre a questão das decisões, né? O caráter decisório do homem, que na verdade implica em saber que quando eu ajo no mundo, eu tenho múltiplas possibilidades, né? E o ser humano, como é um homem de decisão, diz Frankl, né? Como é esse homem de decisão, é esse homem que, na verdade, ele busca uma possibilidade daquelas todas para trazer a existência. Né? As possibilidades estão no outro campo, mas ele escolhe e decide por uma. E quando ele decide por uma, como você disse, ele está renunciando a outras. E o quanto essa minha decisão ela acaba sendo eterna, né? Ela é eterna naquele momento. E o quanto vai impactando as pessoas, né? Quando eu tomo uma decisão que me dá dignidade de pessoa. E hoje, né, Dani, a gente talvez passou muito despercebido pelas microdecisões, né? Aquela decisão, por exemplo, de lutar por aquilo que eu penso que vale a pena, de recomeçar, de estar na minha casa e fazer uma rotina diferente, aquelas decisões que fazem toda a diferença na minha vida. Talvez nós passamos tão batido por isso, né, Dani? Lu, sabe por que é tão difícil tomar uma decisão? Porque decisão e renúncia caminham juntinhos um do outro. Para eu tomar a decisão de algo, eu preciso renunciar a outra coisa. Eu não consigo abraçar tudo na vida. E a gente, às vezes, corre o risco de ficar ali no meio, querendo abraçar tudo. E aí eu não me decido nem por uma coisa nem por outra. E aí, por isso, muitas vezes eu não sou feliz. Porque eu não tomo a decisão da qual eu deveria tomar para que a minha vida ganhe um outro sentido, para que a minha vida ganhe um outro caminho, né? Então, o caráter decisório, a importância desse caráter decisório, né? Porque a decisão, ela vai estar sempre acompanhada de uma renúncia. Eu vou ter sempre que abrir mão de algo, né? Não tem como eu me decidir por um lado e pelo outro. Não tem como eu me decidir entre ficar ou ir embora, né? E aí, né? Ao mesmo tempo que eu tenho a realização da decisão, eu tenho o desafio da renúncia, né? E aí, por isso, muitas vezes a gente dá o passo atrás, de não vou me decidir. É mais confortável estar aqui, na posição que eu estou, no meio do caminho. E aí, por isso, muitas vezes, a ausência de sentido. Muitas vezes, a frustração de uma vida não realizada, né? Quantas pessoas vivem vidas não realizadas, não satisfatórias para elas mesmas e nem para quem está em volta delas. Porque vamos pensar que quando nós encontramos a realização da nossa vida, as pessoas à nossa volta percebem, né? Agora, quando a gente está ali no meio termo, nem lá nem cá, as pessoas à nossa volta também percebem, e também percebem que nós estamos ali naquela indecisão, né? Como que é diferente encontrar com alguém decidido na vida, que a gente vai conversar e você vai falar assim, nossa, que diferença! Nossa, quanta certeza, né? Mas eu Na penso verdade, que né, hoje o Dani? grande desafio da decisão é aceitar a renúncia. É aceitar que eu preciso perder algo para abraçar outra coisa que vai ser maior. Eu posso só completar um tiquinho, assim, bem pequenininho. Eu penso Lógico. que tomar a decisão é algo maduro e corajoso, porque nós somos muito infantilizados às vezes, né? Queremos que as outras pessoas tomem as decisões, Sim. né? Mas muitas das vezes essa decisão, você falou muito bem,
é o caráter da renúncia e também aquilo que vai vir além, né? Aquelas responsabilidades, as consequências que vão depois daquela minha decisão. Muitas das vezes eu também não quero olhar e falar assim, depois que eu tomar essa decisão, que eu sei que é certa, vai vir isso. Sim. Né? Então, na verdade, às vezes, muitas das vezes, por medo de abrir mão daquilo, né? Da renúncia, ou talvez de abraçar as consequências dos atos, né? Eu fico ainda naquela indecisão, né? E o quanto isso esmaga o homem, né? Porque ele já tem na Sim. consciência aquilo que ele deve fazer, né? Sim. Responsabilidade é uma coisa que assusta, né, Lu? Pensar em responsabilidade é um negócio que assusta. Afinal de contas, se eu sou responsável, eu vou ter que assumir as consequências daquilo que eu estou fazendo, né? Eu vou ter que assumir as reais consequências das minhas decisões, dos meus atos, das minhas posturas, né? E como que a gente às vezes foge das consequências, foge, né, de assumir aquilo que nós estamos fazendo, porque nós temos medo de qual consequência vai gerar, né? E aí, né, eu fico no meio do caminho, por quê? Porque eu não quero ter a responsabilidade de falar que foi culpa minha, se caso alguma coisa não sair certo, ou se falar que, olha, eu sou responsável pela minha infelicidade, afinal de contas, fui eu que escolhi o caminho que me gerou infelicidade. Olha, eu sou responsável pela minha frustração. Afinal de contas, eu não fiz nada para sair da frustração, né? Eu sou responsável pela minha vida não realizada. Afinal de contas, eu me acomodei no cantinho que eu estava e não quis fazer nada para sair disso, né? E aí o quanto a gente vai podando nossa liberdade e nossa responsabilidade perante a vida, perante as decisões que vão transformar a nossa existência. Nossa, perfeito, minha amiga, perfeito. Louvado seja Deus. Olha, Dani, você tem uma frase que você gosta muito de Frankl? Lu, tem um, na verdade, eu vou falar uma frase aqui em que ele cita um rabino, é um sábio judeu, e que eu acho que é uma excelente reflexão que a gente pode trazer para isso tudo que a gente está conversando aqui. Esse rabino, que é o Hillel, ele fala o seguinte: se eu não o fizer, quem o fará? Se eu não o fizer agora mesmo, quando eu deverei fazê-lo? E se o fizer apenas por mim mesmo, o que serei eu? Uau! Frankel, Frankel faz uma reflexão sobre essa frase que é muito interessante, que ele fala o seguinte: se eu não o fizer, ou seja, refere-se à unicidade do ser humano, se eu não o fizer, a minha missão pessoal, individual e única, coisa que se Daniele não realizar na vida, ninguém mais na vida vai realizar. Se eu assumo a unicidade do meu ser no mundo, eu descubro que ninguém mais nesse mundo, nessa existência, vai fazer o que eu posso fazer, vai falar o que eu posso falar e vai ser o que eu posso ser. Então, assumir esse caráter único do nosso ser vai nos garantir uma liberdade enorme de expressão. Afinal de contas, se eu não for aquilo que eu sou, ninguém mais vai poder ser por mim, né? Outra reflexão que ele traz é: se eu não o fizer agora, ou seja, diz respeito à fugacidade das oportunidades singulares de realização de sentido. Muitas vezes, a oportunidade de realizar sentido na minha vida, ela é o agora, ela é fugaz, ela é nesse momento, ela é urgente, né? E eu preciso dar uma resposta agora, porque se eu não o fizer agora, eu não farei. Quando farei? E será que farei, né? Então a necessidade de responder o agora, né? E ele ainda fala: se eu fizer apenas por mim mesmo, né? Isso a gente pode pensar um pouquinho na autotranscendência, né? Sim, Que a gente não vive só por nós mesmos, né? O nosso ser, ele é transcendente, ele é autotranscendente, né?
tem que ir ao encontro de alguém, tem que atingir alguém, né? Se a minha existência não atinge alguém, ela não cumpriu o seu papel, não cumpriu a sua missão. A Ei, minha missão é atingir a vida de outros, com aquilo que eu vivo, com a minha existência, para que eu possa atingir a vida de outros, né? E aí Frankl fala na pergunta: o que serei eu? Ele responde: em momento nenhum, um ser humano autêntico. Ou seja, o que serei eu? Não vou ser autêntico. Em momento nenhum, um ser humano autêntico. Isso porque transcender-se a si mesmo é um constitutivo da existência humana. não tem Então, jeito, né, Dani? Ou aprende precisamos a servir, ou aprende a dar a vida, ou sim, então ele está literalmente corrompendo sua própria característica principal, que é ser para os outros, sim, né? com certeza. Minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada pela sua Ah, muito vida. Olha, muito obrigada por tê-la aqui. Amei, amei. Vocês gostaram, gente? Mas, Dani, se Frank tivesse aqui no nosso tempo, o que ele falaria para nós? Lu, acho que ele nos falaria do amor. Nós estamos sedentos de amor e o amor transforma. Se tem algo que tem uma potência enorme, se tem algo que pode nos elevar e nos transformar, é o amor. Com certeza, nesse tempo, ele nos falaria do amor. O amor que superaria qualquer dificuldade. O amor que traria a união sob qualquer diferença. O amor que traria compreensão e o amor que curaria qualquer doença, né? Então, o amor, né? O amor que transcende, o amor que cura, né? Com certeza, Frank, eu falaria do amor e, inclusive, amor. Amanhã o José vai estar falando de amor, né? Já que você me deu a deixa, deixa eu falar de José, que vai vir amanhã, falando do resgate no sentido do amor. Hein, gente? Sim, Tá sendo maravilhoso. Você já deixou o ganchinho para ele, então, né? Já entendi, já. tinha que deixar, né? Tinha que Lu, deixar, quero ó. deixar um livro aqui, olha, quero deixar uma indicação Isso, de livro Dani, aqui para vai, me pessoal. mostra o livro. Ó, O Edição nova, hein? Tô Sofrimento sentindo. Humano. Gente, nesse livro aqui, ó, O Sofrimento Humano, eu consegui extrair muita coisa do que nós conversamos hoje, principalmente num capítulo em que o Frankl fala do livre-arbítrio, né? E ele fala do ser humano que tem esse livre-arbítrio, que tem essa liberdade, né? Então, eu acho que é uma leitura Mostra muito de novo legal, pra muito... gente. Oi? Esse foi o que a Heloísa fez, trouxe a edição nova? Isso aí. Acabou de ser lançado. Tem pouco Esse tem tempo. cheiro de novo. Tem cheirinho de novo. Ele é grande, dá para ver que ele é grande. É um livro de 350 páginas, mais ou menos. Pouca coisa. Pouca coisa. Eu posso trazer, dar uma dica também, ó. Conhece esse, Dani? Sim, conheço. Esse livro é Garcia Pinto. maravilhoso. O Mar me Oi? contou. Sim, maravilhoso. O tema é a logoterapia aplicada no dia a dia. Maravilhoso, minha gente. Maravilhoso, maravilhoso. Se quiser saber de detalhes assim, no dia a dia da logoterapia, Garcia Pinto, Cláudio Garcia Pinto, maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Então, minha amiga, eu só tenho a lhe agradecer hoje, só tenho a te abraçar virtualmente, virtualmente, principalmente, Dani, por ser corajosa em derramar a sua vida aqui também, abrindo o seu testemunho, né? O quanto foi edificante para nós saber que você viveu tudo isso e hoje, como eu disse ontem para o Paulo, né? A sua vida pode ser alimento para muita gente. Sim. Eu
Enquanto você é tão Ai, Lu, pequena, antes de terminar, eu quero te mostrar uma coisa. tá bom. Sim, senhora. Peraí. Olha só o que eu tenho aqui, gente. Que É a estátua da isso? responsabilidade. Uau! Muito bom! E esse é um presente queridíssimo que o Paulo me deu no último dia da nossa aula de Eu logoterapia. lembro. Foi um presente do Paulo, Paulo Bota mais pra querido. gente ver, Olha Estado da, só. da responsabilidade. Bota mais pertinho da câmera. Ó, olha só, são duas mãos, olha. Olha só, duas mãos segurando, né? Então, o compromisso que nós temos, né, um com o outro, de estar ali se apoiando, de estar ali, né, se sustentando, a responsabilidade, que não é responsabilidade só comigo, mas é com o outro também, é com a nossa existência, né? A minha Nossa. responsabilidade, ela atinge a vida de outros, né? Não é só para mim, mas é para você e é para todos nós. Responsabilidade pelo bem comum, né? Isso que é mais Sim, lindo de tudo. sim. Olha, olha que Frank disse, né? Nos Estados Unidos, de um lado tem que ter estátua, tinha que existir do lado da estátua da liberdade a estátua da Da responsabilidade, né? responsabilidade. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, mais uma vez te agradecer, tá? De coração, meu coração tá aqui, ó, com muita alegria, tá? Eu creio que todos nós gostamos muito, muito. Dani, quem tiver alguma pergunta, quiser entrar em contato com você, onde te acha? Pode mandar mensagem aqui no direct, pode entrar em contato no Facebook, né? Então, tem os meus contatos aí. Quem precisar, pode mandar mensagem. Eu também passo o número de WhatsApp se precisar. Atendo em Petrópolis, né? Meu consultório fica no centro de Petrópolis, mas no momento estou fazendo atendimentos online, né? Então, estou aqui à disposição para quem quiser conversar um pouquinho mais sobre liberdade e responsabilidade. Uau! Muito obrigada, minha amiga. Eu que agradeço, Lu. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite. Foi uma alegria enorme estar aí com você, estar dividindo um pouquinho do meu coração, né? Que a gente conversou aqui, na verdade, sobre a nossa vida, né? Não tem muita teoria, na verdade, é a teoria que se faz prática. Gente, vai printando. Quem estiver aí ó, ouvindo a gente, printa a nossa tela para a gente poder repostar depois. Né? Dá uma printadinha, a gente vai mostrar. A Dani esteve aqui na jornada de logoterapia online e essa live vai ficar salva no YouTube, então nada disso vai ficar perdido. A gente vai poder ver você várias outras vezes, Dani. E Tá amanhã ótimo, Lu. temos o José. José vai falar para nós sobre o resgate do sentido do amor. Gente, não perca. Chama os teus amigos, que amanhã também, José. A Dani conhece o José, não é não, Dani? Com Gente fina, né? certeza, querido, querido amigo. Querido. Dani, recebe o carinho nosso, tá? Muito obrigada por estar aqui. Recebe um abraço Muito da sua obrigada, alma. Lu. Um beijo enorme, um abraço. Abraço, beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.